Então vamos em frente, que atrás vem gente, né? Não já ouviu essa? Já. Temos mais conteúdo, mais assuntos, mais aprendizado, porque aqui não para não. E aí, a matemática na aula anterior, fizemos algo um pouquinho diferenciado, foi legal, né? Isso, nós deixamos um pouco a geometria analítica, né? Porque nós finalizamos já as cônicas, tudo. E aí nós entramos numa aula do Enem, e essa aula do Enem nos direcionou para alguns lugares que nós já tínhamos estudado, mas que precisávamos reforçar. E o mais legal é que a aula anterior vai contribuir muito com a física, verdade, né? Muito com sistema a química, de medidas, biologia. tudo é muito importante. Então a gente viu ali unidades de medida, a gente aprendeu a fazer transformação de unidades. Então foi um negócio muito legal, né? A gente viu que a gente consegue aí entender bem bacaninha aquela tabelinha, né? Para transformar a unidade, isso. É muito prática. Então tudo fez sentido. Mas eu fiquei com uma dúvida na aula anterior do seguinte. Teve uma hora, até mesmo no exercício, que nós falamos sobre o micrômetro, né, que é a milionésima parte, e aí ficou na resposta, ficou um número 1 vezes 10 elevado a menos 4. Aí tinha também lá 1 vezes 10 elevado a menos 6. E será que eles lembraram bem dessa Pois é, solução? porque ficou esse detalhezinho na hora. E esses números, com esse negócio de 1 vezes 10 elevado... Esse número vai aparecer porque às vezes na química tem números muito pequenos, ou às vezes números muito grandes. E que para resolver uma operação com eles eu preciso escrever de outra maneira. Ou mesmo preciso fazer uma aproximação, lembra que a gente fez umas respostas lá, aproximadamente tanto. Tem regra para isso? Então eu acho que a gente está precisando fazer uma aulinha, né? Que já é a de hoje, para entender isso. Que vai tratar um pouco dessa potência de base 10, né? É um assunto também muito contemplado aí nas avaliações externas, principalmente no Enem, né? E a gente vê isso também no SAEB, o SAEB tá chegando aí, né? SAEB. Isso, a avaliação aí também. E claro, né, às vezes a gente também, o Saero também, né, agora Saero. Isso. Eu acho que assim, tem período que não tem Saero, ou o Saero é para anos diferentes, porque eu acho que o SAEB é nacional, né? Especificamente para quinto ano, nono e terceiro. No caso, vocês, terceiro ano, tem SAEB. São séries finais dos segmentos. Isso. Né? O quinto ano é o final do Fundamental 1, nono ano, final do Fundamental 2, e temos o terceirão, que é o final do ensino médio. Então, finais de segmentos fazem a prova do SAEB. Então, se prepara que tem muita coisa ainda, né? Então, e esse tipo de assunto que é da aula de hoje é também contemplado nessas avaliações. Então, por isso que a gente fez questão de estar relembrando com vocês, tá bom? Vamos lá? Aula de número 29, vem com a gente. Então, quando a gente fala aí de notação científica, né? Ou seja, potência de base 10, e a parte de arredondamento também, legal, né? Essa parte também é muito interessante, porque também é muito usual, tá beleza? Mas antes de falar em notação científica, um tema que cai aí em alguns vestibulares, que ainda temos, né? E também no Enem, a gente deve compreender primeiro o que é potência de base 10. E aí, pra vocês aí, vocês recordam? E você sabe por que a gente usa uma potência de base 10? Por quê? Porque eu sei que a de base 10, ela tem um padrão que eu lembro lá da potência. Porque quando a potência é 10, a base da potência é 10, a gente não tem que fazer cálculo, é só colocar a quantidade de zeros para mais ou para menos. Aí se tem um positivo, coloca zeros. Está negativo, aí coloca vírgulas para trás. E a pergunta é por que usamos, né? E eu acho que a resposta a gente até deu, né? Representar números muito grandes ou muito pequenos, né? Então a gente já está dando a solução. É esse o objetivo maior. Mas vamos entender isso melhor. Olha lá na telinha então. Quando a gente fala dos motivos, né, do porquê usar as potências de base 10, elas são talvez as potências mais importantes, né, professor Maurício? Por quê? Isso, porque são muito estudadas nas partes de ciências, na física, na química, na biologia, por terem essa capacidade de representarem números muito grandes ou números muito pequenos.
Vamos ver o que acontece então quando a gente opera com base 10, né? Então se eu tenho 10 elevado a zero, segue a regra matemática que todo número elevado a zero é 1. Ou seja, 0 zeros, não temos zeros, então não tem, só fica 1. 10 elevado a 1, o número que está no expoente é a quantidade de zeros, né? 10 elevado a 2 é 100, porque temos 2 zeros. Isso. 10 elevado a 3 é 1000, porque temos 3 zeros. 10 elevado a quarta, 10 mil, porque temos 4 zeros. E 10 elevado a quinta, 100 mil, porque temos 5 zeros. E assim sucessivamente, né? Vamos dar continuidade aqui. Então, a quantidade de zeros é o que temos no expoente. O expoente representa a quantidade de zeros que a gente vai ter quando a gente opera com base 10. Certo? Beleza. Em resumo, então... As potências de base 10 são formadas por algarismo 1, seguidos de zeros da quantidade que o número do expoente indicar. Olha aqui, coração da aula, é bom anotar, né? Então, as potências de base 10 são formadas por o algarismo 1 e a quantidade de zeros que o expoente indicar. Se eu tenho 9 no expoente, serão 9 zeros. 25 no expoente é o número 1, seguido de 25 zeros. E assim por diante. Perfeito. Certo? Certinho. Anotem, vamos anotar aí? Vamos lá? Quando a gente anota, né, a gente vai se apropriando mais do conhecimento, tá bom? Beleza? Legal, né? Top, top. Tudo bem? Beleza. Beleza, a gente falou que não dava para falar de notação científica antes de falar da potência de base 10, né? Mas agora que a gente já falou dela e a gente recordou que é simples assim, né? O expoente indica a quantidade de zeros, então acho que agora a gente já pode falar um pouquinho da notação. Já, né? Já. Podemos Então, adentrar o assunto, podemos ir para frente, né? Então a notação científica ela vai usar a potência de base 10. Então, por isso que a gente primeiro vê a potência de base 10 para depois ver como que a gente faz uso dela. Muito bom. Certo? Muito bom. Mas, tá, vamos ver. Depois a gente vê essa dúvida. Porque é uma dúvida que eu acho que muitos vão sentir daqui a pouco. Mas vamos lá, vamos deixar seguir, daqui a pouco eu lembro ela. Tá bom, então. Na notação científica, se liga na telinha, olha lá. As potências possuem inúmeras aplicações no cotidiano. A notação científica é uma dessas aplicações. Então, nessa aplicação, nós também vamos chamar de notação científica ou notação em forma exponencial. É uma forma de utilizar potências de base 10 para representar números muito grandes ou números muito pequenos. Já havíamos, falado isso aqui para vocês. Números muito grandes ou números muito pequenos serão agora representados em forma de notação científica. Legal, né? Então, baseado nisso, a gente pode fazer uma perguntinha para eles aqui, não pode? Vamos fazer uma perguntinha para eles? Olha lá, já que eles já entenderam que é um padrão, né? Uma notação em forma exponencial, então a gente pode perguntar para eles. O que vocês acham aqui, ó? Vamos dar um espacinho aí. Qual a forma em notação científica desse número aqui? Era isso que eu ia sugerir agora há pouco na dúvida. Porque assim, na potência de base 10, ele fala que tem o 1 seguido de quantidade de zeros no expoente. E se por um acaso aparecer um número no meio aqui, ó... Não é só o 1, que não é o zero. É, verdade. Que aqui tem 105 mil. Pois é. Porque até aqui, esses 3 zeros aqui, beleza, ia ficar 105 vezes 10 elevado a 3. Só que aqui eu tenho esse 5. E a 105 mil. É... Será que 105 mil é 105 vezes 10 elevado a 3? Que foi o que eu falei, né? Que pegava Ou é 3 105 zeros. elevado a 10 elevado a 2? Não, vezes? esse está fora. Porque aqui tem 3 zeros, então que seria 10 elevado a 3 mesmo. Então, Ou será que o certo é 1050 vezes 10 elevado a 2? Aqui também está certo, porque 2 dá mais 2 zeros. Ou é 1,05 vezes 10 elevado a quinta? Que aqui apareceu Eu acho uma que a gente deixa aqui isso aí deixa aqui em stand-by, deixa quietinho aqui. A gente vai ensinar o assunto, depois a gente volta. O que você acha? O único que está errado aqui, que eu acho, essa daqui eu não sei, mas a C está errada. Você tá errado? Porque 2 zeros só tá fora. Né? Ia ficar 10.500 com 2 zeros. Aqui tá certo, aqui tá certo, aqui tá certo.
Ou sei lá, acho que tá certo. Né? Vamos pensar? Mas antes de pensar, vamos ensinar então. Vamos ensinar e aí depois a gente volta e pensa. Beleza. Então pode ser. Vamos lá então na telinha agora entender como funciona essa mudança de vírgula aí, né? Essa transformação. Vamos ver. Como escrever os números em notação científica? Essa é a pergunta. E a resposta é: para transformar um número muito grande, qualquer, em notação científica, devemos deslocar a vírgula para a esquerda até o primeiro algarismo desta forma. Então, nós vamos deslocar a vírgula para a esquerda, isso quando se tratar de números muito grandes, que foi o caso do número que nós falamos agora há pouco. Isso mesmo, né? Então, o que acontece? Quando a gente desloca a vírgula, é dar os pulinhos com a vírgula, né? Então, esse deslocar é dar pulinhos com a vírgula. Quer ver como funciona? Olha lá, então. Transformando o número 200, aqui nós temos 200 mil, 200 milhões, 200 bilhões? Bilhões, unidade simples, transformando milhar, bilhão. o 200 bilhões para a potência de base 10. Quer dizer que nós temos um número muito grande, né, professor Maurício? Muito grande. Muito grande. Quando o número é muito grande, a vírgula avançou quantas casas? Quer ver? Ah, mas aqui não tinha vírgula. Mas a gente supõe que tem. Isso. Que ele é um número aparentemente inteiro, então a gente coloca a vírgula aqui, tá? E aí nós vamos dar os pulinhos com a vírgula. Não conta onde ela tá, não conta. Vai contar dali pra frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11. Até o último algarismo. Até o último. Porque aqui, ó, já a gente vai mostrar para vocês, mas a gente quer que o nosso número aqui, o nosso fator, fique entre 1 e 10, tá? Não pode ser 1, alguma coisa, mas não chega no 10, tá? Entre 1 e 10, então tem que ficar no 2, né? Porque se eu deixasse a vírgula aqui, ó, ia ser 20. Tá vendo? Isso. 20. Eu não quero 20. Eu quero 2, que eu quero entre 1 e 10. Então vai ficar 2 vezes 10 elevado a quantos pulinhos? 11. 11 pulinhos. Captou? Beleza. Pode até fazer também, né? Se ele achar que fica mais fácil de observar, fazer assim, ó. Vai fazendo tipo umas conchinhas no número. Olha só, vem com a vírgula e com a vírgula vem fazendo tipo umas conchinhas, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Percebe que os números ficaram todos ali meio que, né, aconchegados no cantinho. Então, 2 elevado a 11. Esse é o procedimento para escrever números muito grandes em forma de notação científica. A vírgula segue para a esquerda até o último algarismo. E a quantidade de casas que você deslocou a vírgula vai para o nosso expoente da potência de base 10. Isso, a gente não conta onde ela está, a gente conta o que ela se desloca, então os pulinhos que ela dá. Vamos mais um exemplo, ó. Onde a gente encontra tudo isso, né? A pergunta fica no ar. Ah, mas tem situações práticas? Com certeza. Sim, números muito grandes, por exemplo. A distância entre o Sol e a Terra é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Uou, 150 milhões de quilômetros? Quilômetros. Beleza, então a gente parte do princípio como se tivesse uma vírgula aqui, né? Isso. Então a gente vai pensar nela aqui, mas não conta ela, vai contar o deslocamento. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, 1,5 vezes 10 elevado a 8. O expoente é positivo porque o número é muito grande. E pode ficar número decimal assim lá Pode, deve entre 1 Ah. e 10. Então pode ficar 1,5, 1,25, qualquer coisa aí, né? Beleza? Beleza. Certinho. Então tá, agora a gente viu quando temos números muito grandes. E agora a gente vai ver quando a gente tem números muito pequenos, né? Acontece? Sim, acontece, né? Com números muito grandes, já vimos que o expoente fica positivo, né? Ah, então a galera que já está à frente do tempo já disse assim, então, se o número é muito pequeno, expoente negativo. Isso mesmo, é desse jeito. Vamos aos exemplos, olha lá.
Anotando aí como escrever os números de notação científica quando nós temos um número muito pequeno. Então, para transformar valores muito pequenos em notação científica, devemos deslocar a vírgula para a direita. Cada casa avançada diminui 1 da ordem de grandeza, ou seja, a ordem de grandeza vai ficando negativa. Vamos ao exemplo? Vamos. Olha lá então, agora eu tenho um número, né? 0,586, né? Um número muito pequeno, ele já tem vírgula, né, professor Maurício? Isso. Ele já tem vírgula, então um número muito pequeno. Não vamos contar onde a vírgula tá, só vamos contar o deslocamento dela. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posso passar? Aonde? No Eu 8? tô aqui, ó. Se eu passar, eu vou Não. ficar com 58. Então Não, tem que ser entre 1 e pode 10. passar. Então tem que ficar ali mesmo, que vai ser então 5,86 vezes 10 elevado agora a menos 8. Então a gente tem que parar por ali. Não é para colocar o número, a vírgula até lá, porque se ficar até lá é 586. Isso. E eu, mais uma vez, vou escrever para vocês aqui, entre 1 E 10. e 10. Perfeito. Joinha? Joia. Beleza? Beleza. Tranquilo? Bem simples, né? Isso é muito fácil. E agora a gente vai ver onde encontramos, então, números muito pequenos. Existe isso, Arnaldo? Com certeza. Por exemplo, aqui, ó, o raio do átomo de hidrogênio é de aproximadamente 0,000000005 centímetros, no caso aqui, não é? É. E aí a gente vai contar os pulinhos que a vírgula dá, o deslocamento. Não conta onde ela tá, só vai contar para onde ela for, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pode parar aqui? Não, porque vai ficar menor Vai que ficar 1. 0,5, né? Isso, Então tem que dar entre mais um 1. pulinho e ficou no 5. Beleza. 5 vezes 10 elevado a menos 9. 9. Base 10, que é o que a gente está mostrando para vocês, expoente negativo, porque o número é muito pequeno. Beleza? Beleza. E aqui vai se consolidar o que a gente já foi falando para eles, né? O que a gente disse? Fica a dica, a notação científica, o número multiplicado pela potência de base 10 deve ser da seguinte forma, o número vai ficar entre 1 e 10, podendo ser 1, tá? Mas não pode ser 10, olha lá, o x é maior ou igual a 1 e menor que 10. Isso Pode mesmo. chegar em 9,999, mas não chega a ser 10. Então anota essa parte aqui, né? Porque é importante, né? Um número maior ou igual a 1, mas não chega no 10, tá? Beleza? Fácil? E esse número fica multiplicado pelo 10 elevado ao expoente n. Por que não pode chegar no 10, gente? Vamos lá, conversa aqui com a gente. Por que não pode chegar no 10? Senão vai ficar 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100. 10 vezes 10 elevado a alguma coisa? Não, a potência já é de base 10. A potência que a gente está reduzindo o nosso número, ou muito grande ou muito pequeno, ele já está chegando ali na base 10. Então, se a gente colocar 10 vezes 10, vai ficar incoerente, né? Aí aplica a propriedade. Mesma então base, repete a base e somos expoentes. Então, não chegamos aí no 10, então fica lá 9, alguma coisa, mas não chega no 10, tá? Beleza. E aí, melhor do que a teoria é a prática, né? Então vamos às atividades, vamos fazer alguns exemplos com vocês, e aí vocês vão cada vez entendendo mais. Olha lá na telinha então. Bora ver? Escreva os números abaixo em forma de notação científica. É só deslocar a vírgula. Partindo do princípio que daqueles números que não tem vírgula, né? São esses aqui, ó, letra A, letra C e letra E. Não tem vírgula, a gente parte que é um número muito grande. É um número inteiro, só que é um número muito grande. Isso acontece, então, o que a gente vai fazer? A gente insere uma vírgula aqui, como se tivesse. Isso. Né? A gente vai simular, né? Porque o número inteiro é como se ele tivesse vírgula no final. Não vamos contar aqui onde ela tá, não conta aqui, só os deslocamentos, os pulinhos que ela vai dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pode parar aqui? Não, porque vai ficar 19, né? Então, 10. Então, 1,9 vezes 10 elevado a 10. Positivo ou negativo? Positivo. Positivo, porque o número é muito grande, né? Então, quando é positivo, não tem necessidade de mostrar o sinal, certo? Agora, esse número aqui é muito pequeno, né? Então, a gente vai deslocar a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para aqui?
Para aí, no 1,2 vezes 10 elevado a menos 7. Agora já temos um número negativo, porque esse número aqui é um número muito pequeno. Tá? Beleza. Número muito grande, vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, para aqui? Não. 7, para aqui? Não. 8 para aqui? Sim, Aí. né? 1,89 vezes 10 elevado a 9, né? Foi 9? Isso. 1, Isso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Aí tu colocou um vezes de x Isso que eu queria mostrar. Isso que eu queria mostrar para eles. Que às Legal. vezes é representado assim e às vezes com apenas um pontinho. Tá? Beleza. 1, 2, 3, 4, pode parar? Pode. 3,7 vezes 10 elevado a menos 4. 4. E agora aqui? 1, 2, 3, 4, pode parar? Não. 5, pode parar? Não. 6. 8,42 vezes 10 elevado a 6, positivo, porque o número é grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 vezes 10 elevado a menos 7. Praticando, Perfeito. né? Praticando a gente vai, com certeza, aprendendo melhor, tá bom? Certinho? Anotaram? Tempo aí, dá um print na tela. Anota. Não. Os alunos tirarem uma fotinho aí para conseguir fazer, resolver, né? Beleza. Gostei. Vamos mais um? Praticar Bora. mais um pouquinho? Eita, e agora? Agora nós já temos base 10. E agora o que a gente vai fazer? A propriedade, eu Ah, acho. então a gente trabalha com o número que a gente tem, transforma ele primeiramente e depois trabalha com isso que já temos aqui, né? Isso. Então vamos lá, vamos apagar aqui. Quantos pulinhos eu tenho que dar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Então vou ficar com 4 vezes 10 na menos 7, vezes 10 elevado a 2. Só que na multiplicação a gente faz o que com os expoentes? Soma, né? Uhum. Lembra lá? Agora as propriedades eu vou decorar. Se for multiplicar os expoentes, eu vou somar. Então, vou ficar com 4 vezes 10 elevado a menos 5. Porque eu devo 7, só tenho 2 para pagar, fico devendo 5. Certo? Agora, vamos lá, vamos transformar esse aqui primeiro. Um pulinho só, 1,78 vezes 10 elevado a menos 1, só que vezes 10 elevado a menos 2. Aqui nós vamos ter uma soma de dívida, né? Isso. Soma de dívida, vamos ficar com 1,78 vezes 10, menos 1, menos 2, Menos 3. Beleza. Vamos lá, agora aqui temos uma vírgula sendo simulada, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. 1,54 vezes 10 na Elevado às quinta. quinta Só que eu já potência. tenho 10 na terceira. Vamos juntar? Então, junta tudo. Junta tudo. Então, eu vou ficar com 1,54 vezes 10 Na oitava, né? Porque a gente somos bichinho. Vamos aqui? 1, 2, 3. 3,7 vezes 10 na menos 3. Vezes 10 na menos 5. Também, de novo, uma soma de dívidas. 3,7 vezes 10, eu devo 3 e devo 5, eu devo... Deve 8. 8. Beleza. Aqui é um número que nem precisaria de transformação, né? Mas como tá aqui, né? Uhum. Olha lá, 1, 2, 8,42 vezes 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 20. Então, temos aí 8,42 vezes 10 elevado a 22. Somos expoentes, tá? Por Beleza. último aí, temos uma simulação de vírgula aqui, porque ele é um número inteiro, 1, 2. 2,81 vezes 10 na 2. Menos. Só que eu já tenho 10 na menos 8. 8. Então, agora eu tenho que fazer um trabalhinho ali, ó. 2,81 vezes 10. Eu tô devendo 8 e eu só tenho 2 para pagar. Ixi, vai ficar devendo 6. Tô devendo 6. Beleza? Beleza. Então, essa é a conclusão que chegamos. Eu fiz com tonalidade diferente ali para não ir misturando, tá? Aham. Um de cada azulzinho ali. Mas é isso, tá, gente? Tem que praticar. Tentem refazer pelo menos esses aí para vocês conseguirem entender como que funciona. Beleza. Não é difícil não. Só lembrar de alguns detalhes. E esse detalhe de deslocar a vírgula para a direita ou para a esquerda. Só ficar bem atento e o resto é tranquilidade.
Né? Muito legal. Vamos lá então, vamos dar sequência. Nós temos agora o quê? Vamos lá? Então, deixar um tempinho aí para ver se eles estão anotando, né? Ou se eles estão também tirando uma fotinho aí. Eu acho que tem que registrar, tá? Para vocês pelo menos depois tentarem refazer, né? Tentar refazer. É bom. Tá joia? Bora lá, vamos conversar um pouquinho com eles aqui então? Beleza, dentro deste propósito, né, a gente já fez vários exemplos aí praticando com vocês, né? Então, estudamos um pouquinho a base 10, com isso a notação científica que faz uso da base 10. Isso. E agora a gente pode trabalhar com eles ordem de grandeza. Ordem de grandeza. E o que será que é isso, hein? Sei que grandeza que pode ser medido. É, tudo aquilo que pode ser mensurado. Então, Também. será que deve ter alguma ordem, tipo assim, metro é 10 ao quadrado, quilômetro é 10 ao cubo, Pode ser. micrômetro é 10 elevado a menos 6. Né? Será que deve ser? Deve ser, não sei, eu penso. Bora ver? Ordem de grandeza, tá com vocês, olha lá. Então, quando a gente fala em ordem de grandeza, algumas medidas a gente consegue pensar de maneira fácil, né? Isso. Quanto que vale 1 metro? Ah, mas como assim, 1 metro? Aham. 1 metro com o quê? Isso, Qual o né? espaço ocupado por uma dúzia de laranjas? É, mas até isso a gente consegue mensurar assim na Sim. mente, né? Agora pense na seguinte medida, o universo se formou há 14 bilhões de anos atrás. Que? A gente consegue assim pensar em 14 bilhões de anos? Não. Se fosse 14 anos era fácil mensurar 140, agora Difícil, 14 né? bilhões de anos. Então a ordem de grandeza tenta ajudar a pessoa a entender isso, professor Maurício. Por quê? Em vez de ficar escrevendo números muito grandes ou muito pequenos, escrevemos apenas a ordem de grandeza, isto é, a potência de base 10 mais próxima do número que se quer representar. Ah, então já vai ter determinados valores que vão ter a sua ordem de grandeza. Isso. Então pronto, então vamos ver. Por Uma exemplo, tabela aqui, ó. agora de ordem de grandeza. Distâncias em metros. 1 ano-luz. 1 ano-luz é uma distância, representada com uma ordem de grandeza de 10 elevado a 16. Depois, a altura do Monte Everest, 10 elevado a 4. 10 elevado a 4, quer dizer, está na ordem de 10 mil, não é? O metro está sendo a nossa referência, então 10 elevado a 10 0 elevado a 0. é 1 metro, é 1. Espessura do fio de cabelo, 10 elevado a menos 4. E o raio atômico, 10 elevado a menos 10. Quer dizer, então só é a potência que representa. Tipo assim, olha só. Falamos do quilômetro. Quilômetro, ou 1 quilômetro, é 1000 metros. Então a ordem de grandeza é 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é 1000. Então nós só fazemos referência a isso. Se fossem 5 quilômetros, a ordem de grandeza, 10 elevado a 3. O 5 não vai ter muita referência, porque eu estou só analisando a questão do quilômetro. É. E o legal aí, eles devem estar se perguntando, mas eu vou ter que decorar isso aqui, essas Não. ordens de grandeza. O Enem, se fosse fazer referência a alguma delas, ele vai dizer 1 ano-luz, né? Tem ordem de grandeza 10 elevado a 16, você vai precisar usar isso no cálculo, no raciocínio lógico, mas ele vai dizer. Ele vai fazer assim, ó, o ano-luz tem, vamos colocar aqui, 1,78 vezes 10 elevado a 16. A ordem de grandeza, 10 elevado a 16. Só isso. Os números eu não uso só a potência. A potência. Quando fala de ordem de grandeza, já é a potência de base 10 com seu expoente. Beleza. Valeu? Então é hora de dar uma arredondada nisso tudo. Então vamos arredondar. Vamos lá. Arredondamento agora para finalizar com chave de ouro nessa aula que tá top. Bora ver. Falando em arredondamento, para que serve isso? A perguntinha. Para que serve? Ai, tem gente que já tá se vendo no futuro aí. Olha lá, que bonitinho. Tem gente que vai ser papai aqui perto de nós. E aí já sabe, não é? Depois disso aí não tem mais arredondamento. Ah, é. Depois... Vai ser difícil arredondar o tempo. Depois o gasto é grande, né? O gasto é grande. Vamos lá, o arredondamento então é o que mesmo? É o nome dado ao processo que dispensa casas decimais desnecessárias em números decimais. Lembra do pi? Sim, 3,14, 15, 92, 65, 38. Esquece esse monte de número, 3,14. Mas a gente faz esse arredondamento para ficar mais fácil nos cálculos, né? Ah, então tá, a gente faz 3,14, mas por que será que a gente para aqui no 14 e não põe 15? Porque o próximo algarismo é o 1.
Isso. Né? E aí a gente não arredonda para mais e sim permanece como está. Então tem uma regra para isso? Tem uma então regra. é isso. E as regras dependem do algarismo imediatamente à direita dos que serão mantidos. Então temos regras para quando o algarismo for menor que 5, maior que 5 ou igual a 5. Né? Beleza? Beleza. Vamos lá, vamos pensar agora quando o número é menor que 5. Então vamos lá. Menor que 5, nós temos ali o número 5,1328. Nós queremos arredondar com duas casas decimais. Com duas casas decimais, vai ter que parar aqui. Então eu olho o número que vem logo depois de onde eu vou parar. No caso aqui é o número 2. Ele é menor que 5. Se ele é menor que 5, então eu vou permanecer com o número onde eu fiz o corte, 5,13. Como a terceira casa decimal é menor, mantém-se o número original, 5,13. Então essa é a regra para quando o número é menor que 5. É bom eles irem já dando umas anotadas aí, né? Isso. Pelo menos na parte ali de cima, ali, ó. Menor que 5, os algarismos mantidos são conservados sem alteração, tá? Beleza? Beleza. Então vamos para frente. Isso quando é menor que 5. Maior que 5. Nós vamos acrescentar uma unidade ao algarismo. Olha só aqui, ó, cortamos aqui 5,23. Tá aqui 5,23. O próximo algarismo é o número 6. Se é o número 6 e ele é maior que 5, nós temos que aumentar uma unidade. Ao invés de ficar 1,23, fica 1,24. Porque o próximo é maior que 5, né? Então a gente pega e arredonda o 3 para o próximo, que é 4. Beleza. Como a terceira casa é ocupada pelo 6, que é maior que 5, soma-se uma unidade ao 3. Beleza? Beleza. Então, peraí, né? Calma. Então, calma, gente, não se desespera assim, ó, não se desespera assim. Por quê? Maior que 5 e menor que 5 é fácil, né? Tranquilo. Menor que 5 a gente deixa do jeito que tá. Tá? Maior que 5 a gente aumenta uma casa. E isso dependendo da casa decimal que tá querendo, né? Ah, segunda casa decimal, terceira casa decimal, ainda tem isso, né? Tem que ver até onde que tá querendo arredondar, né? Isso aí o exercício vai dizer. Agora, e quando for 5? Aí é que pega, quando for 5. Quando o algarismo à direita dos que serão mantidos é 5, temos 3 possibilidades. Meu Deus, é a regra dentro da regra. É a regra da regra. É a regra da regra, olha que maravilha, né? Matemática é uma maravilha. Mas é mesmo, né? Depois que a gente entende a regra dentro da regra, ficou fácil. Mamão com açúcar. Né? Então vamos lá agora pensando no 5. Vamos ver. Quando temos 3 possibilidades, a primeira é a seguinte. Se houver pelo menos um algarismo diferente de 0 depois do 5, acrescenta-se uma unidade à última casa decimal mantida. Tá, então eu tenho 1,35, só que aí eu quero arredondar aqui, né? Eu quero arredondar o 1,3. Beleza. Só que eu não sei se eu deixo o 3 ou se eu passo para 4. Mas na próxima casa eu tenho 5. Ixi, não ajudou igual. muito, né? Não ajudou muito. Mas se tiver qualquer número lá na frente que acrescente esse 5, a gente aumenta. Aumenta 1. Aumenta. Então, se tiver algum algarismo diferente de 0, depois do número, soma 1, então. Onde eu quero arredondar. Aumenta. Então, com 1,4. Segunda possibilidade. Se todos os algarismos após o 5 são zeros e o número mantido é ímpar, soma-se uma unidade à última casa decimal mantida. Eita, lasqueira. Então eu quero arredondar aqui. Isso. 4,27. Eu não sei se eu deixo o 7 ou se eu passo para 8, né? Mas ele disse que o próximo algarismo é 5, né? 5. E depois do 5 não tem mais nada, né? Zerou. Zero. Não tem mais nada. Isso. Mas esse número é o quê? Ímpar. Ímpar. Então a gente aumenta a casinha. Aumenta 1. Aumenta a casinha, E tá? aí, se for par, permanece. Ímpar, aumenta uma unidade. Então, o próximo deve ser par. É, o próximo a regrinha deve Então- ser que ele é par, né? Vamos ver? Igual a 5 na terceira possibilidade. Se todos os algarismos após os 5 são zeros e o número mantido é par, não há mudança no número mantido. Este permanece o mesmo. Então, olha só, observe aqui. Nós vamos parar aqui no 82. Caixa. 82. Olha só. 5. Todos são zeros. Então, como esse número aqui anterior é par,
permanece o número. E eu acredito que melhor do que falar, ler, falar e explicar é resolver. Vamos fazer uns exemplinhos Vamos. com eles? Então vamos lá. Arredonde os seguintes números mantendo uma casa decimal. Isso aqui que eu tô falando, né? Que nós falamos que quem vai determinar é o exercício. O exercício. Ele quer uma casa decimal, então ele quer um número só depois da vírgula? Só um número. Ah, tá. Então vamos lá, ó. Aqui a gente... Peraí que passou o lugar errado aqui na reta. Olha lá, a gente quer arredondar e a gente quer parar aqui, né? Aí a pergunta é, deixa o 7 ou passa para 8? Quem é o próximo número? 6, então passa para 8. Isso. Arredonda para 8. Beleza, maior. Aqui eu quero parar aqui também, ó. Uma Maior casa também. decimal. Eu deixo 4 ou eu passo para 5? Quem é o próximo número? 6, então 45,5. Aumenta? Beleza. Aumenta. Agora eu quero parar aqui, ó. Eita, nós, hein? Olha aí, 3,8. Eu deixo 8 ou passo para 9? Quem é o próximo número? 5. 5, mas o número que eu tô querendo arredondar, depois dele tem números, não tem? Tem, então só aumenta. Então só aumenta, né? 3,9. 3,9. Aqui eu também quero parar aqui. Vamos lá? 17,2. Eu deixo 2 ou eu... Depois tem um 5, não é? Depois tem o 5. Só que depois do 5 tem números, Tem né? número, então tem que aumenta. aumentar. 17,3. A gente aumenta esse aqui, tá? Esse aqui que a gente tá aumentando ou permanecendo, Beleza. tá bom? Quero parar aqui. 9,3. Depois do 3 tem o quê? É 0. É 0, um número menor que 5. Então, permanece, né? Beleza. A gente observa a casa posterior, mas a gente faz a mudança ou mantém o número que a gente está analisando aqui, Beleza. tá? E agora eu vou parar aqui, professor Maurício. É 5. 7,2. Quem é o próximo? 5. Mas tem números depois Tem do número, 5. então Então aumenta. aumenta. Não precisa nem 7,3. pensar se é par ou se é ímpar, porque não cai naquelas duas possibilidades lá, né? Cai na primeira possibilidade. Beleza. E aí pronto, né? Fizemos os arredondamentos aí. Deixa eu colocar uns sinaizinhos de igual aqui, que não tava. E a gente consegue chegar a essas conclusões aí fazendo os devidos arredondamentos. Muito legal, tá? Muito legal. Outra coisa que vocês vão usar em física, vocês vão usar em algumas disciplinas aí, até mesmo em geografia, na parte de... onde precisar, né? Grandeza, densidade demográfica. A geografia, tudo densidade mais. demográfica, os cálculos lá no planeta de grandezas, mesmo de escalas, tudo vai usar esses números aqui. E o detalhe importante, tivemos 2 aulas, estamos na segunda aula dando esse suporte de um conteúdo que, teoricamente, nós não teríamos. Mas que, como o nosso foco é o Enem, e aí nossa preocupação não é matemática, tá? É o Enem. Geografia, falando de geografia agora, física, química, biologia, são matérias que pedem e exigem um pouco desse conhecimento. Nosso dever, né, professor Maurício, sanar as dúvidas, as dificuldades, para vocês se darem bem em matemática e nas outras áreas do conhecimento. E além de cair no Enem, na prova do Enem, também cai na prova do SAEB. Então pronto, então já tá estamos revendo ótimo. para tudo que é lado. Para tudo que é lado tem coisa boa, tá bom? Falando nisso, brincando com os números, é hora daquela nossa charada. Pode ficar aqui mesmo, né? Mas eu acho, sabia o que é agora? Nós não ficamos com uma pendência aí? Sim, sim. Ficamos com uma pendência, né? Eu e acho agora tá fácil para responder, porque depois da aula ficou fácil. Muito bem, lembraram, né? Lá na aula a gente disse que a gente ia ensinar vocês todo o assunto, todo o conteúdo, e a gente ia voltar nessa parte aqui. E agora a gente pode responder com propriedade, né? Quanto que é 105 mil em notação científica? Bom, primeira coisa que eu aprendi na aula. Aprendeu? Aprendi que tem que ficar entre 1 e 10. Então só 1,05 que serve. Pronto. Os outros tá tudo mais? Você tá vendo? Se a gente fica atento a algum detalhe, alguma informação, algumas questões vem por acréscimo. Você não precisa nem bater cabeça mais, então porque é a letra D verdinha, ele né? disse notação científica, entre 1 e 10. 10. Entre 1 e Acabou. 10. Lembrando que pode ser 1, mas não pode chegar no 10, então vai ficar 10 vezes 10, vai ficar redundante, não Foi fica o que a gente coerente. fez no exemplo 2, né, que tinha lá 6,92 vezes 10 ao quadrado vezes 10 à quinta. Duas potências de mesma base. Vai ter que aplicar a propriedade da potência. Repete a base e somos expoentes. Mesmo. Então, 105 mil na potência de base 10 é 1,05 e a gente deu 5 pulinhos ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 5. Não é a quantidade de zeros. Não é, tá? A quantidade de zeros é lá quando a gente está trabalhando só com a potência de base 10. Aqui é a notação científica. 2, 3, 4, 5. Tem que pulinhos. chegar ali entre 1 e 10.
Belezura? Beleza. Captaram a mensagem? Então, beleza. Agora é hora da gente encerrar a nossa atividade, a nossa aula, para nós irmos para a atividade de sala e também para a revisão, tá? Já já a gente está de volta.